Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no texto que foi lido na liturgia. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós temos nos detido bastante aqui nessa porção que termina no versículo 14. Paulo, ele inicia o tema central aqui, o principal daquilo que ele vai tratar em toda a epístola. Então esse tema é muito importante. Vamos ler apenas os versículos principais da nossa reflexão, que começa hoje e termina daqui a possivelmente 2 pregações. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar. Nosso Senhor, nós precisamos, mais do que tudo, ser alimentados pelo Senhor. Precisamos que o Senhor nos nutra com o alimento do alto, ó Deus. Nós passamos a semana toda ingerindo porcarias, futilidades, aquilo que faz mal ao nosso espírito, e agora nós precisamos, avassaladoramente, ó Deus, que o Senhor nos nutra com alimento saudável. De forma ainda mais especial, que o Senhor nos mostre os meios através dos quais isso acontece. Aqueles que muitas vezes são desprezados por nós e por isso nós não crescemos tanto quanto deveríamos por desprezar a nutrição que o Senhor tem preparado para nós. Não amadurecemos o quanto deveríamos. Não somos fortalecidos, munidos de vigor o quanto deveríamos, porque não enxergamos com os olhos que deveríamos enxergar, Deus. E ajuda-nos, suplicamos a Ti, Pai. Mesmo que por meio de lábios de um pecador, que o Senhor, de forma graciosa, fale à Tua igreja hoje, ó Deus, em nome de Cristo, somente por causa dele, para que ele seja exaltado e nós possamos ser constrangidos à humilhação diante da sua graça, da sua majestade, ó Deus. Amém. Irmãos, talvez de forma objetiva, essa vai ser a primeira vez que nós vamos falar do tema da pregação. Nós já falamos sobre pregação aqui nos mais variados aspectos, né? Todo mundo sabe, pelo menos um pouco, o que é a pregação, a necessidade que nós temos da pregação. Nós encurralamos a pregação algumas vezes, mas de forma objetiva, talvez essa vai ser a primeira vez em que nós vamos falar de pregação. No primeiro momento, esse sermão, os 3 pontos dele, eles seriam pregados apenas uma vez, apenas hoje, mas por causa da importância do tema, da necessidade com que nós devemos enxergar sobriamente a pregação, nós vamos tratar especificamente da pregação hoje. No próximo sermão, nós trataremos sobre a paixão necessária para a pregação e no último sermão nós veremos mais um aspecto da fidelidade que concerne ao homem de Deus, falando ali da dependência dessa fidelidade ou dessa pregação. Tudo permeia a pregação. A gente precisa lembrar um pouquinho do que está acontecendo aqui. No momento em que o apóstolo Paulo escreve e envia essa epístola a Timóteo, ele está preso em Roma. Dali ele não sairia mais. São acontecimentos posteriores ao registro de Lucas em Atos dos Apóstolos. Timóteo, seu filho na fé, fiel companheiro de trabalho na seara do Senhor, está socorrendo a igreja em Éfeso, justamente por ser comissionado pelo apóstolo Paulo. Ele foi enviado por Paulo para socorrer aquela igreja. Nessa segunda carta a Timóteo, o principal objetivo de Paulo é encorajar a Timóteo para que ele continue com fidelidade e devoção na obra que o Senhor o honrou. E é muito importante categorizar dessa forma. Não é um peso que
que não lhe dê prazer, que não lhe dê honra, não é um peso que não lhe dê gratidão, é um peso, de fato, é algo que o machuca, é algo que lhe faz sentir dores, mas isso não é divorciado do prazer, da graça e da honra. É simplesmente porque aqueles que se veem como Paulo se viu e como Paulo enxerga a si mesmo e como Timóteo enxerga a si mesmo, não tem uma opção de não honrar a obra que foi dada. Não tem uma opção de jogar a toalha, de simplesmente virar o rosto e não fazer. Não há essa opção. Por isso, então, a honra do desgaste para aquilo que ele foi honrado a fazer, ao mesmo tempo que o próprio Paulo precisa ser encorajado também. É por isso que ele requer a visita de Timóteo. É por isso que ele lembra daquilo que foi como açoites em sua alma, os próprios abandonos que ele experimentou ali. Porque, embora ele tenha sido abandonado por muitos, Paulo tinha convicção de que Timóteo não engrossaria aquela fila. Timóteo estaria com ele. Timóteo corresponderia àquilo que é tributado a ele: confiança, esperança, lealdade. Nessa epístola, fica muito evidente como a recorrência de abandonos foram pesados para Paulo. Talvez você não tenha noção do que isso significa, uma ingratidão proferida por uma ovelha, uma ingratidão de uma igreja, uma ingratidão de um companheiro. Eu acho que é muito difícil você compreender o que isso significa, mas Paulo tenta descrever justamente isso, essa cumplicidade de afeto. Paulo entende o que Timóteo passaria, e nele mesmo, agora, ele faz questão de expressar isso, para que ele também seja encorajado. Nessa epístola, as recorrências, porque Paulo fala tantas vezes sobre abandono aqui, foi como açoites em sua alma, justamente porque a ferida do abandono está no fato de ser causado por aqueles que você espera fidelidade e lealdade. É por isso que é abandono. Se alguém de quem você não espera nada lhe abandonasse, não seria abandono, não seria dor. É justamente por isso o abandono, porque existe uma relação de confiança e esperança. Você não espera ser esquecido por aquele. Paulo profere pelo menos 3 vezes de forma objetiva, contundente, ele diz: todos os da Ásia me abandonaram. Aqueles que ele foi instrumento de graça para aquelas igrejas, para aquelas ovelhas, para aqueles cuja salvação passou por sua voz, por sua instrumentalidade, pelo seu suor. Esses me abandonaram. Na minha primeira defesa, diz Paulo, ninguém foi a meu favor. Demas, aquele que foi o seu companheiro por alguns momentos, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Nos últimos 3 sermões aqui, nós refletimos sobre as oscilações da vida do homem de Deus, expondo os versículos 6 ao versículo 12. Esses versículos, juntamente com os versículos que nós vamos iniciar a reflexão de hoje, o 13 e o 14, eles formam uma unidade temática, eles falam sobre o mesmo tema, eles pavimentam o caminho para a nossa reflexão de hoje. São esses versículos, do 6 ao 12, que dá o peso da necessidade de manter. Por que Paulo é tão contundente nessa necessidade de manter as sãs palavras, de manter a fidelidade às sãs palavras? Por causa dos versículos que vêm antes, vai ser difícil manter. Na verdade, vai custar a sua vida manter. Na verdade, você se encontrará em bifurcações que você será tentado a negociar, mas mantém. É por causa desses versículos que nós vemos o peso, o custo de manter ali. Nessa porção, Paulo, ele começa a entrar no tema principal dessa carta. E ele faz isso, como ele vem de costume, através de admoestações, né? Que são lembretes. Paulo, ele precisa munir a consciência de Timóteo, destacando justamente os percalços que Timóteo encontraria, as armadilhas, os desafios que Timóteo invariavelmente encontraria para se manter fiel
aquilo que foi confiado a ele, ao tesouro que foi entregue em suas mãos. E é justamente as adversidades que fazem com que o homem de Deus compreenda o tesouro que está em suas mãos. Ora, se não fosse tesouro, ninguém buscaria roubar. Se não fosse tesouro, ninguém buscaria deformar, corromper. São justamente essas adversidades, esses perigos, esses oponentes, esses inimigos da fé, que faz com que o apóstolo Paulo veja e ensine isso e lembre isso a Timóteo, o tesouro que ele tem em suas mãos. Muitos tentarão, inclusive os do próprio rebanho, tentarão corromper, tentarão negociar, mas não deixa não, Timóteo. Não deixa não, porque ele é precioso. É o depósito que foi confiado a ti, dele prestarás conta. E algumas dessas tentações foram esboçadas por nós aqui, a tentação ao desânimo, a tentação à covardia, a tentação à vergonha, a necessidade da constância da luta por ousadia. E ali, irmãos, nós refletimos que, embora essas realidades alcancem todos os cristãos, nos seus mais variados aspectos, nas suas mais variadas medidas, é óbvio que aqui ninguém está menosprezando a luta de cada cristão, mas existem porções dobradas na vida daqueles que se dedicam com mais intensidade à obra, com mais intensidade ao ministério. Richard Baxter, um puritano, ele falou um pouquinho sobre essa intensidade e essa dobrada carga do homem de Deus. Ele diz assim: a abnegação é de absoluta necessidade em todo cristão, mas de dupla necessidade em um ministro, visto que ele tem uma dupla santificação, uma dupla dedicação a Deus. Sem abnegação, ele não pode prestar um serviço fiel a Deus por uma hora. Estudos árduos, muito conhecimento e excelente pregação são apenas um pecado mais glorioso e hipócrita se o fim não for certo ou alcançado, que é a glória de Deus acima de todas as coisas. E partindo para a conclusão, aqui nos versículos 13 a 14, partindo para a sua conclusão, também com admoestações, o ponto de Paulo é de que as adversidades ou as diversas oscilações na vida do homem de Deus o levarão a situações em que ele se sentirá tentado a negociar, ou mesmo remodelar o seu conceito de fidelidade, redirecionar, modificar aquilo que ele compreende por fidelidade no ministério pastoral, na preservação do Evangelho de Cristo Jesus para a proteção e edificação da igreja do Senhor. Ou seja, é muito fácil, irmão, se perder pelo caminho. É muito fácil. Nós conhecemos muitos que se perderam pelo caminho. Nós conhecemos muitos que começaram bem, se perderam no meio da caminhada e terminaram a vida ainda perdidos. Nós conhecemos muitos assim. É muito fácil se perder durante o caminho, modificando ou redirecionando ou remodelando o seu conceito de fidelidade, de tal forma que nos tornemos simplesmente insensíveis a isso. Nós não temos o peso da acusação de que estamos sendo infiéis. E isso não cabe apenas ao ministro, isso cabe a todos vocês. É quando você peca sem culpa. É quando você afronta sem sentir a dor de que maculou a lei de Deus. Quando isso acontece facilmente, nós vivemos convictos de que nós estamos sendo fiéis, mesmo sem sermos. Porque, aos poucos, a essência da verdade foi sendo deformada. As concessões, as pequenas concessões que nós fazemos nos tornam num monstro, num afrontador de Deus, num destruidor do Evangelho. Pequenas concessões que lhe dá gozo, paz. Não é isso que você quer? Paz. Você quer paz. Você não quer luta. Você quer conforto. Você quer paz. Essa paz, nesse mundo, tem um custo.
Porque a paz de Deus moe a nossa carne, drena o nosso sangue. A paz de Deus não é a ausência de feridas, não é a ausência de cicatrizes. A paz de Deus é a ausência do alvo, da ira de Deus, do nosso peito. Essa é a paz de Deus. Esse mundo nos engana e nós simplesmente aceitamos. Se isso é verdade para você, que pecando condena a sua alma ao inferno ou mesmo de toda a sua família à desgraça, quanto mais um ministro que conduz todo um rebanho para a perversidade. Portanto, o seu grande e maior desafio, e esse é o ponto de Paulo, não consiste em saber o que é fidelidade. Você sabe o que é fidelidade. O apóstolo Paulo sabe o que é fidelidade. Timóteo sabe o que é fidelidade. O grande ponto é mantê-la. Já que sabes, mantém. Esse é o teu desafio. O teu desafio não é entregar a vida a Cristo. Esse é o primeiro passo de uma longa, árdua e sangrenta jornada, mas não sem glória. Não sem glória. Não sem deleite. Não sem prazer. Em que consiste a fidelidade do homem de Deus? 3 pontos, serão 3 pregações. Na pregação, na devoção e na dependência. Hoje nós veremos na pregação. Primeira e segunda parte do versículo 13. A fidelidade do homem de Deus. Vamos ler novamente. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Essa é a máxima. Esse é o centro das epístolas, de todas as epístolas pastorais. Tendo como alvo a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, que nós vimos na primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 3, no capítulo 15. Novamente, nós observamos aqui admoestações, que são como lembretes que Paulo dá, lembretes exortativos do que é esperado de Timóteo, assim como de qualquer ministro da palavra. Ele sabe disso, essa não é a questão. O ponto aqui não é colocar em xeque o conhecimento de Timóteo, mas o vigor necessário que ele terá que exercer para manter aquilo que ele conhece, para que aquilo que ele conhece não seja deformado, para que ele não se renda às concessões que invariavelmente chegam a ele, as solicitações de concessões, as solicitações de remodelar aquilo que está sendo cobrado, aquilo que está sendo exigido. Sabe, quando você chega para o pastor pedindo uma licença para pecar? Você já fez isso? Pastor, eu quero fazer isso. Será que eu posso? Você já sabe que existe alguma coisa errada. Mas parece que quando o pastor lhe dá permissão, não é pecado. Não é pecado. E no final das contas, você só espera um fraquejar do pastor que ele diga assim, faz, vai. Só essa vez. Mas faz. É como se você quisesse uma permissão para pecar, permissão para agredir a lei de Deus, as Sagradas Escrituras. E nós sabemos, irmãos, que às vezes, de tanto as ondas baterem, a pedra se move. E algumas vezes isso pode acontecer. Uma concessão. O pecado continua sendo pecado, o erro continua sendo erro, por mais que a sua consciência não o acuse, mas continua sendo o erro. O grande ponto aqui do apóstolo Paulo é que ele precisa manter aquilo que ele compreende como sendo fiel até o fim. Por outro lado, embora a fidelidade no ministério pastoral seja holística, seja geral, seja integral, seja ampla, existem pelo menos alguns pilares principais que a sustentam. De tal forma que, se corrompidos esses pilares, tudo vai abaixo. Tudo cai abaixo. E, novamente, irmãos, o que é amplamente comum nas epístolas pastorais,
1ª e 2ª Timóteo e Tito, é de que esse entendimento, com todas as suas implicações, dificilmente serão percebidos por aqueles que não estão no ministério. Dificilmente. Isso não acontece a olhos nus. Isso acontece nos bastidores. Isso acontece na base. Então é importante o que está acontecendo aqui. Porque talvez você não consiga compreender o que move homens assim. Talvez você não consiga compreender por que, com tantos açoites, com tanta ingratidão, com tanta desonra, esses homens continuam apacentando o rebanho que só o chicoteia, que só despreza. Talvez alguns considerem até que aquele homem, na verdade, ele tem preguiça de trabalhar. Ele não quer outro trabalho. Ele quer sobreviver da igreja. Por que ele não abandona a igreja, vendo a família muitas vezes passando dificuldade, passando vergonha, passando necessidade? Por que aqueles homens simplesmente não abandonam a igreja e vão buscar um emprego que dê uma vida decente para a sua família? Com muita facilidade, esses argumentos são direcionados para pastores. E talvez um aspecto tão simples não é visto, tão simples. Eles são encurralados pelo Espírito Santo de Deus, pela vocação. E eles simplesmente não conseguem respirar em outra atmosfera. Eles não sabem o que é vida se não corresponder a essa vocação. Existem preguiçosos, irmãos. Desgraçados filhos do diabo que ocupam púlpitos. Existem preguiçosos mesmo. Existem cafajestes, lobos roubadores. Existem. Mas não são todos, irmãos. Não são todos. O que os irmãos estão tendo acesso aqui, através dessa epístola, é a epístola de Paulo. O Espírito Santo nos dá a licença para sermos intrometidos e abençoados por esse escrito. Mas Paulo está falando para Timóteo. Os irmãos estão tendo acesso àquilo que não chega até vocês, para que vocês desfrutem o que tanto desfrutam. De um pastoreio fiel, apesar de tudo. Apesar de vocês. Porque ele recebe tanta cuspida e ainda assim me beija, me abraça? Por que tanta injúria? Por que tanta afronta? E ainda me ama? Por quê? Por causa da convicção, da vocação, irmãos. Talvez o Espírito Santo possa trazer à sua mente algum desses homens que passou por sua vida, que você conhece hoje. E você começa a perceber o porquê disso. Esses são homens diferentes. Eles são diferentes. Talvez você que é mais velho na fé e teve a graça de ter homens assim, porque isso é uma graça incalculável. Talvez você pode pensar assim: eu não lhe dei a dignidade que ele merecia. Eu não dei a honra que ele merecia. Mas ainda assim, ele cuidou de mim, da minha família, ainda assim. E aí você vai entender porque os puritanos diziam que homens assim eram dons de Deus para a igreja. Você vai entender. Você vai entender. O que nós estamos sendo acesso aqui, meus irmãos, é justamente a esses bastidores. Para vocês, esses sermões nas epístolas pastorais, especialmente nessa segunda epístola, é concedido acesso meio que por frestas, meio que por brechas. Imaginem que vocês agora estão vendo uma porta entreaberta e você está olhando por aquela brechinha para que vocês vejam o silêncio e o oculto da alma de um homem de Deus, dos bastidores do ministério pastoral. Aquilo que acontece todos os dias, invariavelmente, vocês estão enxergando agora. E é importante vocês enxergarem isso, porque vocês vão entender
que o aconselhamento não é só mais um aconselhamento. Que uma aula de escola bíblica não é só mais uma aula. Que a pregação não é só mais uma pregação. É a responsabilidade latente do compromisso daquele pastor com o seu rebanho. Não é simplesmente despejar conteúdo intelectual. É a luta como se dele dependesse para que almas fossem moldadas, sejam moldadas. São os bastidores que tornam possível o espetáculo, irmãos. São as bases que tornam possível a edificação. Portanto, por mais que nós observemos apenas esses 3 aspectos que eu fiz referência aqui da fidelidade do homem de Deus, eles abarcam toda a obra necessária para a vida do ministro e para a vida da igreja. E nós vamos responder o primeiro ponto aqui, né, do questionamento, em que consiste a fidelidade no homem de Deus, apontando, obviamente, para a pregação. E depois aquilo que envolve a pregação e aquilo que é necessário para ela, mas especificamente nesse primeiro ponto aqui, aquilo que Timóteo ouviu de Paulo, Paulo ouviu do Senhor, Timóteo vai repassar para os oficiais e a igreja deve ser alimentada por isso. Pregação, versículo 13, as primeiras 2 partes tem aí, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes. Irmãos, olha as crianças aí para completar o guia do sermão. A pregação é a principal e mais excelente tarefa de um pastor. A pregação. A pregação, ela fica meio que no âmbito da oração quando nós discorremos sobre ela. Dificilmente um cristão falará mal da oração, mesmo que ele não ore. Dificilmente um cristão ele não conseguirá falar do valor, do zelo, da necessidade que a nova criatura tem da oração, por mais que ele não dedique tanto tempo em oração. Na verdade, para muitos e muitos cristãos, o Espírito Santo tem que lhes açoitar com sofrimento, renúncia, privações e perseguições, enfermidades, morte, para lhes levar para o canto da oração. Porque muitos não se dedicam à oração, a não ser quando são açoitados, a não ser quando são flagelados. E aí eles conhecem, porque o Espírito Santo os levou a chicotadas a perceber que não lhes resta mais nada. Apenas clamar ao Senhor. Mais nada lhes resta. Então eles conhecem, pelo menos naquele momento. A pregação é a mesma coisa. Nós falamos bem da pregação. Na verdade, nós exaltamos a necessidade da pregação, contanto que não nos exponha, contanto que não nos machuque, contanto que não me envergonhe, contanto que não me humilhe. É assim. É maravilhoso, por exemplo, você ver as pregações do Paul Washer. As pregações do Paul Washer, dificilmente você encontra pessoas que falam mal da pregação do Paul Washer. Você escuta as pregações penetrantes, apaixonadas, cirúrgicas do Paul Washer e você fica absurdamente impactado pelo poder, pela ousadia. Mas se ele estivesse nesse púlpito sabendo que ele está falando de você, aquilo, de você, aquele pecado que ele acabou de denunciar tem nome, tem CPF, é o seu. Como você receberia? Como você receberia? É isso que a internet nos causa. Insensibilidade na aplicação. Você acha impactante porque você sabe que não tem o seu CPF. Você sabe que ele não está falando de um pecado que você vive no seu lar, porque ele não lhe conhece. É por isso que você acha impactante, porque não lhe expõe como deveria. E é isso que púlpitos de igrejas locais fazem. Porque esses púlpitos de igrejas locais lhes conhecem. Sabe quem você é. E por misericórdia de Deus e para sua graça, esses púlpitos não deixarão você seguir na ignorância para sua própria desgraça. Não deixarão. Mas todos falam bem da pregação.
mas não lhes dão o valor que é devido. Quando são expostos, humilhados, confrontados, muitos não baixam a guarda, enrijecem o punho e agridem os veículos. Você sabe disso. Você sabe disso. É isso que acontece. A pregação é a principal e mais excelente tarefa de um pastor. É o púlpito que estabelece o tom de fala da congregação. A pregação é a voz que ajunta o rebanho de Deus. A pregação é onde a voz de Deus não somente é lida, mas é ouvida. A pregação é o meio para expor corações. A pregação é um instrumento para amolecer ou endurecer corações. A pregação é um instrumento de vida. Richard Sibbes foi muito ousado na afirmação. Ele disse assim: a pregação é a carruagem que eleva Cristo e rebaixa o mundo. E é muito importante compreender, irmãos, o que Paulo está apontando aqui. Porque para Paulo, mesmo diante de toda a turbulência que Timóteo enfrentaria, assim como todo homem de Deus, a fiel pregação do Evangelho de Cristo Jesus nunca pode ser negociada. E quando a gente percebe o que custou para Paulo, o que custou para os apóstolos, o que custou para Cristo, o que custou para os santos do passado, nós percebemos o que isso significa. Lembra do puritano batista John Bunyan? Se ele quisesse cuidar da filhinha dele cega e de toda a sua família dele, ele só precisava parar de pregar. Não precisava ele passar 12 anos numa prisão. Era só deixar de pregar. Mas John Bunyan sabia que a fidelidade na pregação e a vocação valia a necessidade de sua família. Valia a necessidade que a sua família tinha. Nós podemos lembrar de tantos irmãos, de tantos. Hoje nós falamos pela manhã de David Brainerd, jovem, missionário entre os índios, morreu aos 30 anos de idade. Ele não ousou se deleitar no conforto de uma cama quente nos últimos anos de sua vida. Ele não ousou diminuir o valor da pregação do Evangelho pelo conforto de uma cama ou dos cuidados médicos. Nós poderíamos citar tantos. Nós poderíamos citar homens contemporâneos, aqueles talvez que nós julgamos criticamente, inadequadamente. Aqueles talvez que nós reputamos já como preguiçosos, pessoas que não amam a sua família. Nós podemos citar muitos também. Para Paulo, mesmo diante dessas turbulências, Timóteo deveria ver como desafios para se manter fiel à pregação e nunca negociar. Talvez o menosprezo de muitos hoje, a pregação e os pregadores, porque hoje nós vemos algo louco, as pessoas fazem um divórcio que simplesmente não existe. De pregação e pregadores, não existe esse divórcio. Mas as pessoas fazem esse divórcio de uma forma tola, imbecil, estúpida. E muito do menosprezo quanto a pregação e pregadores nos nossos dias vem justamente pela tola ignorância de que é possível também divorciar o Evangelho de Cristo da pregação e dos pregadores. Você não vê isso com os profetas, você não vê isso com os apóstolos, você não vê isso com os pregadores das Sagradas Escrituras. Mas nós queremos fazer isso hoje, a mensagem de Deus proclamada e o veículo para a proclamação. Nós simplesmente não vemos. Mas quando nós temos algum desgaste com o veículo, nós exaltamos a pregação e condenamos o pregador. É isso que acontece hoje.
É isso que acontece hoje. Esse tipo de divórcio simplesmente não existe nas Sagradas Escrituras. Você não encontrará. Ir contra o homem de Deus é ir contra o próprio Deus. Ir contra a mensagem de um homem de Deus é afrontar o próprio Deus. Porque eles são mediadores. Mediadores. Nós vemos pessoas contenderem com pastores fiéis, discordarem de pregações fiéis, ainda que esses mesmos não ousem dizer que discordam do Evangelho. Não venha mais para a igreja, só leia a Bíblia em casa, para ver se você vai ser alimentado, se você vai ser edificado. Faz essa experiência por um ano, faz essa experiência por um mês. Muitos não compreendem algo assim básico, basilar. A salvação passa pelo caminho da pregação. E a pregação não existe sem pregadores. Isso é simples, irmãos. É basilar. A salvação passa pelo caminho da pregação. E não existe pregação sem pregadores. Entendam, não é que Deus precisa da ajuda, sabe? Tem muitos estúpidos que quando escutam algo assim, diz: o único mediador é Cristo. Deus não precisa de pregadores. Essa não é a questão, irmãos. A questão é que Deus estabeleceu assim. Simples. Deus fez assim. Foi da sua vontade que não existisse essa desarmonia. Deus simplesmente estabeleceu assim. Logo, se essa é uma verdade clara e indubitável, fica ainda mais evidente que aqueles que tentam macular o veículo, o meio, o instrumento da mensagem da salvação, são, na verdade, opositores do Evangelho, sabotadores da própria vida. Abra 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo 18. Certamente, diz Paulo, a palavra da cruz é loucura, e a palavra da cruz é a pregação da cruz, é a pregação do Evangelho aqui. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Mas no versículo 21 ele é ainda mais contundente e ousado. Ele diz assim, visto como, versículo 21, olha o patamar que ele coloca a pregação. Olha o patamar. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus dotou a pregação com um poder, presta atenção nisso. Deus dotou a pregação com um poder de reconstruir repetidas vezes em mentes e coração a experiência da crucificação e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, como se lá nós estivéssemos. Só a pregação tem esse poder. Esse é o grande questionamento. Abre em Gálatas, por favor, capítulo 3. Esse é o grande questionamento e afirmação do apóstolo Paulo aos crentes, às igrejas da Galácia, em Gálatas. A certeza é de que apenas a fiel pregação é capaz de ser um instrumento e meio utilizado pelo Espírito Santo de Deus para gerar vida. E ele afirma isso com uma contundência aterradora. Gálatas capítulo 3, versículo 1 diz assim: ó Gálatas estúpidos, ó Gálatas insensatos, ó Gálatas débeis. Quem vos fascinou? Esse termo que ele usa é interessante, porque a ideia é de ser seduzido por magia.
Era a certeza de que o apóstolo Paulo pregou pelo poder do Espírito Santo de tal ponto que encurralou aqueles homens que ele entregassem a vida a Cristo Jesus, dobrando seus joelhos, era tão evidente que somente demônios poderiam desvirtuar. Quem fez isso? Quem vos enfeitiçou? Quem vos fascinou a vós outros? Aí, olha o que ele vai dizer. Ante cujos olhos, pois diante de vocês foi Jesus Cristo exposto como crucificado. É isso que a pregação do Evangelho faz. Lhe coloca diante da cruz e a vê ensanguentada e diz para você que foi você que derramou aquele sangue para o perdão dos seus pecados, para a sua paz com Deus. E ele continua. Quero apenas saber isto. Olha como ele é tão contundente quanto aos Coríntios. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito é a marca do crente na nova aliança em Cristo Jesus. É o selo da promessa. A habitação do Espírito Santo é a evidência de que aquela pessoa faz parte da nova aliança de Cristo Jesus. Recebeste o Espírito pelas obras da lei, ou seja, por sua própria força, pelo seu próprio intelecto, por suas próprias obras. Foi você que alcançou? Foi você que chegou lá? Ou pela pregação da fé? Jonathan Edwards, ele fala um pouquinho sobre essa honra e ousadia da pregação. Ele diz assim: Deus designou uma aplicação particular e viva de sua palavra, na pregação dela, como um meio adequado para afetar os pecadores com a importância da fé. Sua própria miséria também é afetada pela pregação, a sua necessidade de remédio e a glória e suficiência de um remédio que está sendo ali fornecido para despertar as mentes puras dos santos, para despertar suas afeições ao trazer com frequência as grandes coisas da fé à sua lembrança e colocando-as em cores apropriadas, embora as conheça e já tenha sido completamente instruídos por ela. Ou seja, a pregação é um instrumento de moldar corações. Assim como o contrário também é verdadeiro. A pregação infiel tem o poder de deformar mentes, de deformar corações, moldando aqueles que ouvem segundo a imagem e semelhança daquele que alimenta, daquele que prega. Mais do que qualquer outro, irmãos, o apóstolo Paulo é ousadamente enfático em relação à pregação. A teologia da pregação passa pelo apóstolo Paulo. Os textos que eu li aqui, todos foram escritos pelo apóstolo Paulo. Nós poderíamos ir para Romanos. A salvação vem pelo ouvir. Não há pregador como Paulo nas páginas do Novo Testamento. Não há. Paulo é comparado aos grandes profetas do Antigo Testamento. Paulo é o Isaías do Novo Testamento, o grande profeta da Antiga Aliança. Por isso, diante de todos os percalços que inevitavelmente os homens de Deus encontram, todas as armadilhas que são encontradas, irmãos, e são vencidas, que vocês sequer sabem, vocês sequer enxergam, vocês sequer veem, vocês não fazem nem ideia que houve determinadas armadilhas naquela semana, você nem liga muitas vezes quando você é o próprio desafio. Isso é desprezado também. Muitos. Para vocês, pode existir uma semana comum. Mas para homens de Deus, dificilmente haverá uma semana comum. Porque alguns problemas que acontecem no rebanho, na igreja, é um detalhe. Você pode com muita facilidade menosprezar. O problema do som,
transmissão. Você pode com muita facilidade menosprezar. Vocês sequer imaginam o mundo de turbulência que há na cabeça daquele que é responsável por todo o rebanho. Não há uma semana comum para um homem de Deus. Não há. Por isso, os percalços, as armadilhas que um homem de Deus inevitavelmente encontrará em sua peregrinação no ministério, a parte, a frente da batalha mais acirrada nessa luta que é constante, sempre será manter a fidelidade na pregação. Sempre. Apesar de tudo. Independente de tudo. É como se houvesse a necessidade de você entrar no seu gabinete naquele momento e você entra e tudo tem que ficar para fora, naquele instante. Olha o texto. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes. Esse é o imperativo inicial de Paulo, exortando a Timóteo para que ele mantenha. A ideia aqui é de que Timóteo deveria conservar algo, deveria suportar as afrontas, como que protegendo. O texto também poderia ser traduzido como agarrar. A ideia é de que ele deveria agarrar para proteger, suportando as adversidades, para que nada toque nesse depósito que foi confiado a ele. A ideia aqui, portanto, é de dedicar a vida para preservar o evangelho, descrito aqui como sãs palavras. Essas sãs palavras foram pregações que ele ouviu, sermões que ele ouviu, com conteúdo do próprio evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, ele deve manter o evangelho pelo qual ele é chamado a sofrer. O ponto de Paulo é assim: não ouse achar que o evangelho não vale isso. Olha para mim, Timóteo. Olha onde estou. Não ouse achar que o evangelho não vale a sua saúde, o seu suor, as suas lágrimas, o seu sangue. Não tente fazer essa equação. Não ouse achar. Isso quer dizer que, e é interessante, se você colocar um jogo de palavras aqui nessas sãs palavras e na saúde de Timóteo, e isso fica mais interessante, porque isso quer dizer que a sua saúde, a sua vida devem ser drenadas para que as sãs e santas palavras do Senhor que ele recebeu se mantenham saudáveis, por mais que ele morra para isso. Nos versos anteriores, Paulo descreveu justamente isso. A partir do versículo 8, o que é que ele descreve? É a ordem da salvação, é o evangelho, que é segundo o poder de Deus. Ele descreve ali a partir do versículo 8, que nós lemos aqui na liturgia. Ele vai fazer referência justamente. Por que ele teve que descrever ali? Para lembrar o que Timóteo tinha que guardar e como o rebanho deveria ser alimentado. Deus salva pecadores através de Cristo Jesus por instrumentos de pecadores. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes. Ou seja, Timóteo recebeu algo que deveria guardar conforme ele recebeu. É colocado aqui como padrão. Tu recebestes um esboço, um modelo. A ideia é de que Timóteo deveria imitar. Então, o padrão aqui, irmãos, acho que a gente é muito vacilão nesse ponto de achar que Paulo está falando de um esboço escrito. Olha, é o seguinte, o evangelho tem esse ponto, é esse ponto e esse ponto. Não tem nada a ver no que Paulo fala aqui. Paulo vai falar de toda essa veracidade misturado com esse vigor para que Timóteo o imite. É por isso que ele vai falar com a fé e o amor, que será o objeto da nossa própria pregação. A devoção, a paixão, a vida. Para que, de fato, aquilo que está sendo pregado seja recebido como verdade e não contado como uma fábula ou uma mentira. Das sãs palavras que de mim ouvistes. Agora, existe uma reflexão muito sutil aqui, mas muito importante. Parece haver uma pequena contradição quando nós tentamos harmonizar o que está sendo exigido de Timóteo aqui. Por quê? Fidelidade é algo positivo. Né? Você não observa a fidelidade como algo negativo. Fidelidade está relacionado com a lealdade, com a confiança, com a justiça, o que é de direito. Ora, é um atributo de Deus. Deus é fiel. É algo que faz parte da sua essência.
Então, o que isso deveria proporcionar se nós formos fiéis? Fidelidade deveria resultar em benefícios, deveria ter um retorno positivo. Todavia, essa não é a ordem natural da que nós falamos aqui da fidelidade da pregação. Basta observarmos a própria vida do apóstolo Paulo, os seus relatos: rejeição, escárnio, perseguição, açoite, abandonos, privações. Ele está preso agora, esperando a sua morte. Parece que existe uma reversão aí de valores, daquilo com que comumente nós pensamos, irmãos. E é justamente diante dessa realidade que Timóteo conhece muito bem que ele está sendo admoestado a fidelidade, sabendo no que isso resultará. Ora, ele tem todo o Império Romano perseguindo. Muitos judeus estão fazendo isso e servindo de entulho para o avanço do Evangelho. Não é como aqui nós nos reunimos e não esperamos que ninguém adentre essas portas para nos pegar. Não é assim. Nós precisamos tentar adentrar a atmosfera lá para a gente compreender de fato o que isso significa, irmãos, porque nós somos, e essa vai ser a aplicação já, mas nós somos muito fracos de ousadia. Nós somos muito débeis em preencher a lacuna de tempo entre o primeiro século e o século XXI. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos. John Newton, aquele que era traficante de escravos e se tornou libertador de escravos espirituais, escreveu aquela cântico Amazing Grace, maravilhosa graça. Ele disse assim: se o Senhor estiver conosco, entenda, esse homem piedoso entende o valor de abandonar a si mesmo e ao mundo. Não abandonar o Evangelho, não abandonar o rebanho, não abandonar a Cristo, mas o valor de abandonar a si mesmo e ao mundo. É importante entender isso porque vai coincidir com a aplicação que eu vou fazer daqui a pouquinho. Você sabe o valor de abandonar a si mesmo? As suas necessidades e ansiedades. Necessidades que eu digo mundanas, carnais. Os seus sonhos. Você precisa. Eu sei que tem um valor. Não estou dizendo que não tem. Você tem sonhos. Eu sei que tem. Você tem necessidades com características desse mundo. Eu sei que você tem. Muitas você precisará abandonar. E você só vai abandonar se você enxergar algo de maior valor do que elas. Se você não enxergar algo de maior valor, você não abandona. Por que nós aguentamos que um irmão pise no nosso calo? Porque, apesar dessa ser uma igreja quase glorificada, né, irmão? Por que nós aguentamos que o irmão seja grosso com a gente aqui? Tem os seus momentos de estupidez. Por que nós aguentamos que um irmão seja desrespeitoso, peque contra mim, contra você? Por que você aguenta nisso? Você só aguenta se você souber o valor do irmão. Se você souber o valor da igreja. É por isso que tem um bocado de crente estúpido que não pode ter o pé pisado uma vez, que parece um menino mimado gritando: pisou no meu pé! É pastor! Pisou no meu pé, pastor! Tolice. Parece que tem que ficar acalentando crianças. Não aguenta não, irmão. Tá num grupo de pecadores. Não aguenta não. Pede para sair, né? Tá num grupo de pecadores. Isso vai acontecer. Ou pensava que já estava na Nova Jerusalém? Por que você aguenta isso? Você só aguenta se você souber o valor da unidade. Se você souber o valor da unidade, você não vai ousar quebrar a unidade por causa dos seus caprichos. À vontade.
Não houve nada. Não teve problema nenhum. Esse irmão teve um dia ruim. Dá o benefício da dúvida. Por que você faz isso? Por que você não faz isso? Por causa do seu orgulho desgraçado. Que quer justiça, apesar da desarmonia. É por isso que você não faz. É por isso. Se você souber o valor, quebra a perna, quebra o braço, soca a minha cara. Esse é o valor de abandonar a si mesmo e ao mundo. E alguns homens entendem isso. Algumas mulheres entendem isso. John Newton falou sobre o poder de manter a fé. Ele disse o seguinte: se o Senhor estiver conosco, não temos motivo para temer. Seus olhos estão sobre nós, seu braço sobre nós, seu ouvido aberto à nossa oração. Sua graça é suficiente, sua promessa imutável. Sob sua proteção, embora o caminho do dever passe pelo fogo e pela água, podemos segui-lo com alegria e confiança. E aqui eu quero fazer mais uma aplicação, extremamente necessária. Observe o que é esperado dos ministros do Senhor. Apenas aqui, o que é esperado deles? É esperado o conforto e a tranquilidade para que ele pregue com facilidades e aclamações. Observa só o que é esperado aqui do ministro do Evangelho de Cristo Jesus nessa exortação. Será que isso é realmente condizente com a vida de conforto, paz e tranquilidade que tantos crentes idolatram hoje? Parece que nós temos outro livro. Parece que o púlpito da igreja tem um livro, uma Bíblia, e a Bíblia de vocês é diferente dessa. É com Nutella e algodão doce. Playground, streams de filme, parece que é assim. Porque quando na Bíblia de vocês, parece que quando vocês sacodem não sai sangue. Não sai sangue. A mesa de jantar da casa de vocês, a mesa da cozinha da casa de vocês, quando vocês terminassem de fazer os seus devocionais, quando vocês tirassem, você deveria ver o sangue que ficou lá. Na cômoda onde fica, no criado mudo onde fica, na estante onde fica, diferente do que qualquer outro livro, tem sangue lá marcando, sangue! Mas os crentes matam pastores por causa do seu conforto. Matam homens fiéis por causa da sua paz. E eu, quando leio as Sagradas Escrituras, não entendo. Por que tanta idolatria pelo conforto, pela ausência de luta, se nós ainda não chegamos lá? Nós ainda não chegamos lá. Não é agora. Você vai ter uma vida ferrenha. Vai. Enquanto mais fiel for a sua igreja, quanto mais fiéis foram os seus pastores, mais difícil será a sua jornada. Porque se aproximar da cruz tem um custo. Subir os degraus de santificação tem um custo. Tem um custo. Mas você quer o glamour da piedade. Não quer as cicatrizes. Você não quer as cicatrizes. Esses homens, chamados por Deus para a pregação, pregarão isso que lhes é cobrado. Eles não pregarão algodão doce se é cobrado o sangue deles, irmãos. Não. Morte para si mesmo e ao mundo e vida para Cristo. Precisa abandonar emprego? É problema para você? Precisa abandonar estudo? É problema para você? Pô, não sabia. Sabia que você conseguia calcular o valor de Cristo, da igreja. Você conseguiu calcular? Ah, não sabia. Faz tempo que eu tento. Nem o Espírito Santo aqui colocou o cálculo. Vocês fostes comprados por preço.
Que preço, Espírito Santo? Fulano conseguiu calcular. Agora, a gente partir para o final. Quais são os desafios à fidelidade na pregação? Eu não coloquei todos aqui, tantos quanto deveria. Nós já tratamos de muitos aqui. Agora, mesmo que você não seja um ministro da palavra de Deus, sem dúvida você consegue descrever alguns. Você consegue descrever alguns empecilhos, percalços, desafios. Por mais que você não seja. E você que é pregador da palavra de Deus, você os conhece. Se você não os conhece, você não tem exercido como deveria exercer. Agora, como você lida com eles? Essa é a grande questão. Sobretudo, cada um de nós, irmãos, se formos honestos, se nós olharmos para o nosso próprio coração, nós ficaremos pelo menos um pouco cientes desses desafios que nós mesmos imputamos. Só se a gente for um pouquinho honesto, só um pouquinho, não precisa ser muito não. Primeiro, a necessidade de constante... irmãos, esse é um dos pontos mais difíceis. A necessidade de constante e intenso aprofundamento, estudos, meditações e reflexões, mesmo em momentos de desânimo, de lutas interiores, de dificuldades no lar. Irmãos, esse é um dos mais difíceis. Essa é uma das maiores turbulências. Quando a sua mente parece imensamente maior do que você. E quando você olha para dentro de si, parece um vazio se abrindo em seu peito. Você não vê paredes, não vê céu, não vê chão. Mas o domingo está chegando. E você precisa pregar. Você precisa responder, apesar de você mesmo, aquilo que você foi chamado. Talvez se você tiver um pouquinho dessa percepção, você vai entender a minha exortação de hoje de manhã. Um pouquinho. Eu poderia ficar só com essa, mas tem outras. Segunda, ao nos depararmos com passagens, e quanto menor a igreja, isso fica mais difícil, bem mais difícil. Você não sabe o drible que a gente precisa pregar sermões que o Espírito Santo coloca diante de nós para não parecer indireto. Porque quanto mais próximo o pastor for da ovelha, mais pecados ele verá. E aparece um texto que fala justamente sobre aquilo. Como é que você fica? Como é que você fica? Mas os irmãos já aprenderam, né? Que pastores não dão indireta. Aprenderam? Só dá indireta quem não tem compromisso com você, irmão. Indireta é para machucar, não é para edificar. Pastores não dão indireta. Não dão. Pastores dão direta. Só não preciso falar o seu nome, porque se for necessário, pode ter uma lista aqui também. A necessidade, ao nos depararmos com passagens que tratam diretamente de problemas ou dificuldades experimentados pela igreja naquele exato momento. Segunda dificuldade. O receio constante de ser rígido demais, de colocar-se como vara de medida, o receio de ser intenso demais, o receio de ser exigente demais, o medo constante de não matar, de não ferir, de edificar, especialmente hoje em que os ouvidos estão tão fracos, tão sensíveis. A humilhação não é mais pedagógica. As feridas não são mais pedagógicas. Não são.
Nós há pouco tempo experimentamos isso com os nossos pais. Aqueles que são da minha idade, que tiveram a honra de terem pais à moda antiga. Não estavam preocupados em sentar com a gente na cama e nos explicar o Evangelho antes de dar uma surra, não. Faziam o que o pai tinha que fazer. Mas nós vivemos em um meio de ouvidos muito fracos. Hoje pessoas ficam com burnout diante de uma exortação, com depressão diante de uma exposição, com uma crise de ansiedade diante de uma disciplina. Imagine você ser fiel ao Evangelho sabendo que aquele confronto pode levar um irmão a ter um troço. Porque o irmão tem problemas emocionais. Vocês têm noção como é que equilibra isso? E se tiver, quantos não vão dizer que foi o pastor? Concluir. Homens fiéis, meus irmãos. Homens fiéis a Deus é uma das maiores bênçãos que Ele pode conceder ao seu povo desse lado da eternidade. Assim como os puritanos compreendiam. Olha como eles entendiam, irmãos. Eu peguei essa lembrança tão graciosa de um amigo pastor que fez um recorte da sua pregação e botou nas redes sociais. Eu não sei para que serve a rede social de vocês, mas para mim é para edificar. Na minha rede social eu sou soberano. Quem eu não gosto eu excluo. Se não me edifica, eu excluo. Eu não tenho ninguém que me faça pecar. E se aparece alguma coisa eu denuncio lá. Spam, spam, spam. Né? Minha rede social é para minha edificação. Não é para alimento da minha carne, não. E olha, eu sou muito edificado. Encontro tanta ilustração lá, citações, eu só anotando. Muitos do que eu compartilho com os irmãos. Eles entendiam que quando Deus queria julgar o seu povo, o Senhor enviava ao seu povo ministros infiéis para dar a eles aquilo que eles tanto ansiavam, para que eles pudessem gozar da sua própria carnalidade, do seu próprio pecado, sem serem denunciados. Deixa eu fazer aquelas aplicações que pelo menos nessa epístola que nós temos feito. Primeiro aos oficiais, ou aos vocacionados. Segundo, a cada crente. E terceiro, a toda igreja. Primeiro aos oficiais. Não simplifiquem a fidelidade na pregação nos seus estudos. Não simplifiquem. Nós podemos, quando eu digo não simplifique, é que não ache que a fidelidade da pregação corresponde somente à sua dedicação nos estudos. Você pode pregar um sermão fiel como se fosse uma mentira. Sem vida. Sem convicção. Nós vamos ver isso na próxima pregação. Um sermão que parece que você nem mesmo acredita no que você está falando. Quanto mais convencer a outros que aquilo é verdade. Não tem fogo. Não tem paixão. Não tem ardor. Nós podemos ser fiéis ao ensino, mas infiel à entrega, quando o objetivo não é alcançado, que é queimar corações. Mark Lloyd Jones diz, se o púlpito pegar fogo, a igreja se incendiará. E é isso mesmo. Sua vida e de sua família precisam sustentar aquilo que vocês pregam. Não esqueça de calcular o custo da fidelidade para depois não chorar o que foi perdido, o que foi derramado. Porque a fidelidade terá um custo e você precisa ensinar isso à sua família. Então calcule para depois não imputar isso simplesmente à igreja, simplesmente aos pastores. Calcule o custo da fidelidade. Não esqueça, o custo é alto demais. E essa é a minha ênfase.
não é menosprezando o custo, mas deixar bem claro que toda a igreja aqui, essa igreja, conhecerá pelo menos um pouco do custo, porque existe um custo e nós não podemos suportar, é alto demais. E caso ainda não tenha percebido isso, vocês não estão sendo fiéis o quanto deveriam. A cada crente, aplicações a cada um de vocês, não negocie a fidelidade da pregação pela satisfação da sua carne. Se a sua carne não gosta de ouvir aquilo que está sendo pregado, chicoteie ela e mande ela ouvir. Não negocie a fidelidade da pregação por satisfações carnais. Nunca pense que você pode definir o que deve ser pregado e como precisa ser ministrado. Vocês não têm esse poder. Isso compete ao pregador, que é instruído e munido pelo Espírito Santo de Deus. Não compete a você. Cuidado. Cuidado para não condicionar seus ouvidos a pregações que lhes deixa confortável e não lhe condena. Você não é bom. Você não é perfeito. Você precisa ser mortificado. Não alimente a presunção de julgar que é mais sábio e mais instruído do que aquele que ministra a palavra de Deus, como se isso fosse suficiente. A autoridade do pregador não é porque ele tem mais conhecimento teológico que você, não é porque tem mais conhecimento acadêmico do que você, não é porque tem mais conhecimento bíblico do que você, não é porque ele é um velho de cabelos brancos e tem mais experiência do que você. A autoridade dele não vem por causa disso. Vem pelo simples fato de Deus ter chamado ele, não você, para pregar a palavra. Simplesmente assim. Deus não chamou você. Deus colocou você como necessitado dele, como veículo de bênção. Então entenda isso. É ele que ministra. Compete a você ouvir, receber a instrução. Ele que tem o caráter especial da capacitação do Espírito Santo, porque foi ele que recebeu essa missão. Não subestime o nível de rigidez ainda presente no seu coração e o quanto é difícil amolecê-lo. Não subestime isso. Não seja um obstáculo para a pregação fiel. Não seja instrumento de desânimo. Não seja um entulho. Não seja um entrave. Aplicações para toda a igreja agora. Não aceitem, irmãos, nada menos do que a pregação fiel, do que a fidelidade na pregação para alimentar o rebanho. Não desejem palha. Se está difícil de mastigar, fortalece a mandíbula. Não desejem palha. Ela vai trazer o conforto para você mastigar naquele momento. Mas o seu corpo, a sua família, vai começar a sentir, com o tempo, a falta de nutrientes. Não aceitem palha. Glorifique a Deus pela igreja que não aceita as concessões que vocês tanto querem. Glorifiquem a Deus por isso. Sejam submissos e se deleitem no cardápio preparado pelo Espírito Santo para a sua nutrição. Lutem para compreender o valor, o privilégio e a honra de ter ministros fiéis em seu meio. Recebam isso como um sinal da benevolência divina. E por fim, honrem homens que eles pregam fielmente a palavra de Deus, apesar das circunstâncias. Vamos orar. Nosso Senhor, nós somos carentes de Ti, ó Pai. Nós somos carentes do Senhor. Nós somos necessitados, até mesmo que o Senhor aplique palavras tão óbvias à nossa mente, ao nosso coração. Nós precisamos ser vencidos por Ti a cada instante, ó Deus.
Talvez alguns aqui não receberam como deveria essa mensagem. O Senhor conhece as lutas interiores, os punhos cerrados, os corações trancados. Talvez alguns estão acostumados demais a terem suas vontades satisfeitas e se portarem como soberanos. Não entendem que diante de um rei nós nos humilhamos. E se aqui o Senhor está, como nós acreditamos, ó Deus, faz a tua obra. Que teu santo e poderoso Espírito aplique poderosamente e essa igreja seja edificada para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.